Opa, Daniel aqui e como esse é o mês de outubro, eu decidi que se eu for fazer vídeo, vai ter que ser sobre algum tema de terror, né? Então, hoje, especificamente, eu vou estar falando de um dos maiores filmes de terror de todos os tempos, que é O Exorcista. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que tem por trás do Exorcista, né? Os bastidores do Exorcista. Então, primeiro de tudo, ele é baseado num livro do William Peter Blatty. O Blatty, é, ele tinha pesquisado sobre um caso que aconteceu, né, de um garoto que o pseudônimo que eles usam para se referir a ele é Roland Doe. Foi um caso de exorcismo que ganhou alguma repercussão na mídia lá em 1949. Ele ficou muito intrigado, escreveu um artigo sobre, né, esse exorcismo e depois ele foi escrever um livro de ficção, né, que ficou conhecido, né, como o famoso Exorcista, né, o Exorcista. Agora, sobre esse caso de 1949, existem várias versões sobre ele, né? Tem essa que diz que foi um exorcismo mesmo, que esse garoto ele tinha tantos problemas, igual a gente vê no Exorcista, levaram ele para tudo que era médico, só que nada dava certo e fizeram o ritual do exorcismo com ele e depois de um mês muito exaustivo, o tal demônio saiu do corpo dele, ele depois finalmente conseguiu ficar sereno. Mas atualmente tem várias evidências que surgiram depois que ele não tinha demônio coisa nenhuma, ele era muito doidinho da cabeça, né? Ele gostava muito de chamar a atenção, né? E ele foi a uns extremos, né? Com essa alegada possessão dele. Ele fingia, né, estar possuído. Ele fazia também uns cortes no corpo dele. Ele gritava muito e conseguiu convencer as pessoas que ele realmente estava possuído e conseguiu a atenção que ele tanto queria, né? Só que isso é um caso muito extremo de querer atenção, porque, meu Deus do céu, ele devia ser muito maluco. Mas assim, ainda há pessoas que acreditam que ele realmente estava possuído. Isso aí são diferentes versões do ocorrido. Ninguém sabe como é que foi mesmo, porque as evidências estão muito, né, distorcidas até. E, bom, no caso do Peter Blatty, ele realmente acreditou e ele quis escrever sobre. Então, o livro foi um sucesso imediato, vendeu várias cópias e assegurou um contrato para fazer um filme, né? E quem escreveu o roteiro foi o próprio William Peter Blatty. Depois eles chamaram vários diretores, chamaram até o Kubrick, que eu me lembre, só que o Blatty, ele só queria um cara para dirigir, né, esse filme, que era o William Friedkin. O último filme do Friedkin foi a Operação França, né? E esse filme impressionou muito o William Peter Blatty. Ele só queria esse cara. Eu quero um filme sobre o Exorcista, né? Que tenha a mesma energia que esse cara conseguiu colocar no filme Operação França. É só isso que eu quero. E é um bom filme, né? O Operação França. Vocês procurem aí se vocês não tiverem visto. Tem também outro filme maravilhoso dele que é o Viver e Morrer em Los Angeles, que é excelente. Tem também o Comboio do Medo e esses são só para eu falar alguns, né? Que esse diretor tem muito filme bom na carreira. Então ele realmente conseguiu, né? O William Friedkin para dirigir. Parece que eles se tornaram grandes amigos depois, o Blatty e o Friedkin. Mas a produção do filme mesmo não foi lá as mil maravilhas. Aconteceram vários acidentes, queimou o estúdio, né? E aconteceu também que vários atores ficaram doentes, e aí eles tiveram que interromper as filmagens, né? E o que era para durar um certo período de tempo, durou o dobro do tempo. Demorou muito para gravar esse filme, tipo, eles queriam gravar em cento e poucos dias, durou mais de 200 dias. Tem quem diga que
esse filme é amaldiçoado, né, levando em conta o tema dele. Então, sobre o filme em si, eu acho que o filme abre de uma maneira muito boa, porque, para começar, tem aquela música bem amedrontadora, né, no começo, bem atmosférica, e aí a gente quebra um pouco a expectativa com aquele cântico do islamismo, do Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. Que eu acho que ajuda a indicar que você vai ver um filme muito assustador, né? Eles queriam dizer isso. E também com temas muito espirituais. E a gente abre o filme no Iraque, em uma escavação arqueológica, né? Que o Padre Merrin, que é o exorcista do título, né? Ele parece que ele mexia, né? Também com pesquisas arqueológicas sobre mitologias de outrora, que eram contemporâneas aos tempos dos hebreus, né? Mais especificamente ali no Antigo Testamento. E quase a todo momento que a gente vê o Padre Merrin na tela, ele parece estar muito incomodado com alguma coisa, né? Que é interpretado por ninguém mais, ninguém menos que o Max von Sydow. Esse cara é maravilhoso. Quando vocês falam em boa atuação, um bom ator, aí ele é uma das pessoas que primeiro vem à minha mente, né? E sempre aparecem algumas pessoas que estão observando ele. Talvez para indicar naquela cena, né, da abertura, que há algumas forças sobrenaturais também observando esse Padre Merrin. Então, o Padre Merrin, ele acha um amuleto do espírito, que também já foi cultuado como um deus, que é o Pazuzu. Então, vamos falar um pouquinho da mitologia em volta dessa entidade, né, o Pazuzu. Então, nessa área da região da Mesopotâmia, que pegava países do Iraque e proximidades também, existiam cultos que era politeísta, né? E o Pazuzu, ele era um dos principais deuses do vento, e ele trazia coisas como seca, né? Ele era o vento que trazia a seca, também pragas de gafanhotos, era ele que trazia. Mas tem uma coisa interessante dentro dessa mitologia, que os espíritos, mesmo eles sendo maus, eles não são completamente maus, eles têm uma função benigna, né? Que, tipo, tem outra deusa, que era Lamashtu, e ela afligia, né, as mulheres grávidas e fazia ou elas perderem o bebê ou elas morrerem no parto, né? E o Pazuzu, o amuleto do Pazuzu era usado para invocá-lo, porque ele poderia proteger essas mulheres contra essa outra deusa maligna, que é a Lamashtu. Isso é muito bem representado, né, na cena em que o Padre Merrin está conversando com um cara que aparece num escritório lá, numa sala, e ele está olhando para o amuleto do Pazuzu, e aí o cara fala para ele o mal para combater o mal. شيطان يحارب شيطان. E isso me lembra de um aspecto muito interessante, né, da Bíblia em geral, no Antigo Testamento, porque os outros povos, eles tinham outras divindades que o judaísmo, né, daquela época, eles não consideravam como bons essas outras divindades. Eles eram punidos se por acaso eles fossem pegos adorando outro deus que não fosse Yahweh. Esses deuses no Antigo Testamento, eles não usavam muito a palavra demônio, né? Mas chamavam de falsos deuses, né? Bezerro de ouro, coisa e tal. E posteriormente, alguns dessas outras entidades que eram cultuadas por
outras culturas, né, eles foram apropriadas, né, no judaísmo e no cristianismo posteriormente, referindo-se a esses nomes para, né, fazer uma alusão a demônios, né, espíritos malignos. E você tem alguns famosos, né, como Baal, Belial, Beelzebub, mas nessa versão do Pazuzu ele não parece ter nada de benigno não, ele é só o mal encarnado. E aí depois disso, da cena do Iraque, a gente tem uma breve cena introduzindo a personagem da Chris, e temos a cena das filmagens, né? Talvez para lembrar a gente, pessoal, isso aqui é só um filme, tá? Lembrem disso. Porque, tipo, a personagem é uma atriz e tal, mas depois essa parte não tem tanta relevância assim pra trama, né? Além do fato de, como ela é uma atriz famosa, ela pode pagar por todos aqueles médicos e procedimentos que a Reagan passa depois, né? Mas além disso, nada. E tem um aspecto interessante do William Friedkin como um diretor, porque ele é daquele tipo de diretor que ele é muito perfeccionista, né? Ele cria essa ilusão de filme no começo, para depois o filme parecer até muito real em algumas partes. Porque, tipo, ele gosta de capturar reações autênticas, né? Eu acho que todo diretor gosta, mas às vezes ele gosta de provocar essas reações autênticas. Tem algumas cenas que as personagens da Reagan e também a Chris, elas caem e elas gritam, e aquele grito é bem autêntico. Porque elas não esperavam, né, cair com tanta força, né, que o fio ali puxando elas, né. Tem a cena que o Padre Carras recebe um vômito na cara e ele tem aquela reação. Aquilo ali foi autêntico, ele nem avisou o ator, né, o Jason Miller, que ia ter um vômito na cara dele aquela hora. E ele é muito detalhista também, o Friedkin. Ele deixa muitos detalhes que você vai assistindo o filme. Toda vez que você assiste, você nota algumas coisas novas. E a gente depois é apresentado ao outro protagonista do filme, né? Na verdade, ele estava naquela cena da filmagem, porque ele é muito entusiasta com o cinema. E ele já é apresentado ali, né? E eu creio que o Padre Carras é o cerne do filme. Ele é a alma do filme, é o Padre Damien Carras, que é interpretado pelo Jason Miller. Ele tem vários conflitos pessoais. Primeiro, um conflito externo, que ele tem uma mãe doente e ele não pode ficar muito perto dela o tempo todo para cuidar dela, e isso aflige ele muito, né? E o outro é que ele tem uma tremenda crise de fé, apesar dele próprio ser um padre, sabe? E eu acredito que é um grande tormento essa situação, porque ele tem que se manter forte por ele ser um líder espiritual, né? Para guiar as pessoas, né? Que cultuam com ele, né? Só que ele acredita que a vida dele é uma fraude. There's not a day in my life that I don't feel like a fraud. Então, de certa forma, o filme ele é sobre o Patrick Carras, né? Eu creio. E sobre essa tribulação que ele passa para passar até a sua fé novamente. Vamos falar um pouco sobre a Reagan, né? Ela é introduzida tendo uma conversa legal com a mãe. A gente vê que ela que ela é uma artista, que ela faz muitas esculturas de animais, né? Desenho de animal. Isso talvez converse um pouco com o Pazuzu, ele ser também uma criatura, né? Uma entidade zoomórfica, antropomórfica, sei lá como é que... Enfim, ele tem aquelas feições animalescas dele, e a Reagan, ela gosta de animais. Então, ela era uma menina muito cheia de energia, uma garotinha normal, de 12 anos, mas tem um problema, que o pai dela é ausente, que tem a cena da mãe tentando contatar o pai,
mas o pai não se encontra, né? E aí ela fica gritando no telefone e a Regan ouvindo aquilo cabisbaixa. Logo depois a gente corta para tendo aquela cena da bateria de exames, que ela começa a ter os primeiros sintomas, né, de possessão, mas, entretanto, com esse negócio do pai ausente, é um gatilho muito forte para problemas psiquiátricos, né? E aí tem a Chris contando pro doutor, né, a história de vida da Regan. Aí chega nessa parte do pai, eles vão, pai ausente, problemas com o pai, já sei o que que é. You mentioned her father and the separation. E o filme, ele não é aqueles terror gratuito de susto o tempo todo e tal. Ele é bem mais inteligente nesse aspecto, né? Apesar de ter também suas besteiras lá pra frente, né? Um vômito verde, que é bem bobinho. E as cenas que ela gira o pescoço também. Hoje em dia talvez as pessoas veem aquilo e deem risada. Mas eu gosto muito da forma que eles constroem a tensão nesse filme. Porque no começo, como eu falei, tem aquela cena do Iraque, não tem tanta coisa tensa assim. E eles dão tempo para apresentar pra gente as personagens da Chris, da Regan, né? E do Padre Carras, que são os nossos protagonistas. Ele vai ficando tenso bem aos pouquinhos. Tem também o simbolismo bem no começo do filme, que é a paleta de cores do sol ali que aparece no começo, lá na sequência do Irã. Ela começa meio cinza e depois vai ficando cada vez mais vermelho. É para indicar que esse filme, como eu falei, ele vai aos pouquinhos do cinza pro vermelho, indicando, né, o sangue, morte e tudo mais que você vai encontrar conforme o filme progride. E tem uma cena que eu também acho interessante. Tem várias cenas que eu acho interessante. Depois provavelmente vou me arrepender de não ter falado delas, que é quando o padre Carras ele visita o hospital e tem tanta gente doidinha, né, e não pega nele. E aí eu penso no psicológico dele, porque eu acho que elas estavam tão invocadas com ele, porque ele estava usando aquela roupa de padre, né? E aí elas talvez sintam alguma esperança, né, espiritualmente, quando vem eles, por causa da cultura em que elas foram criadas. Mas ele faz aquela cara de sofrimento, aquele ator também é muito bom. Para visitar também a mãe, que infelizmente estava morrendo, né? E ele não tinha dinheiro para pagar um hospital bom. Tem até um policial que fala, se você focasse na sua carreira de psiquiatria ao invés de virar padre, você provavelmente poderia pagar um hospital melhor para ela. Mas ele seguiu por esse negócio, que ele tem também uma especialização em psiquiatria, né, o Padre Carras. E aí, finalmente, o Padre Carras entra, né, na vida da Chris e da Regan. E ele também começa muito cético, ele queria olhar a Regan com os olhos de psiquiatra, mas a mãe, né, a Chris, ela já estava muito desesperada, já estava xingando os médicos e tudo, né, não xingando não, ela estava reclamando com os médicos que eles não davam uma boa solução, né, para o problema delas. E aí, finalmente, o Padre Carras entra, né, na vida da Chris e da Regan. E ele também começa muito cético, ele queria olhar a Regan com os olhos de psiquiatra, mas a mãe, né, a Chris, ela já estava muito desesperada, já estava xingando os médicos e tudo, né, não xingando não, ela estava reclamando com os médicos que eles não davam uma boa solução, né, para o problema delas. E aí depois ela vai falar com o padre e o padre não vem me falar de exorcismo não, que isso não existe. Ele também, né, e ela já esgotou todas as possibilidades e isso era a única coisa que poderia salvar a filha dela.
o Padre Carras começa a notar algumas peculiaridades, que ela começa a falar em umas línguas estranhas. Depois ele descobre que parte daquilo é inglês ao contrário, que não é tão especial assim. Mas a Regan, ela começa a falar umas coisas da mãe dele que só ele sabia, né? E ele começa a suspeitar que talvez ele esteja lidando com algo sobrenatural. O Padre Carras consegue a autorização, né, para fazer o exorcismo. E os padres, tem 2 padres lá que depois ficam discutindo quem é que deveria conduzir o exorcismo. Chegam à conclusão que deveria ser o Padre Merrin. E eles vão falando, né, o backstory que uma vez o Padre Merrin já passou por esse ritual de exorcismo, uns 10 ou 12 anos atrás, lá na África. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa história, vocês assistam Exorcista 2, o Herege, mas fiquem avisados que não é bem um bom filme. Tem uma frase que eu acho bem intrigante nesse filme, que é quando o Padre Carras e o Padre Merrin, eles já fizeram a primeira sessão deles, né, de exorcismo, depois daquela cena da cama levitando e o Padre Carras olhando com descrença para aquilo, meu Deus, o que eu estou vendo? Que aí ele começa a ter a fé de volta, né? Vai começando aquele processo. E o Padre Merrin, depois daquilo, o Padre Carras falou assim para ele: Why this grew doesn't make sense. I think the point is to make us despair. To see ourselves as animal and ugly. To reject the possibility that God could love us. Então, a conclusão que eu queria chegar nesse filme, apesar de ter algumas coisas muito pesadas, né, e outras muito bobas, algumas pessoas assistem o filme e se prendem mais nesses aspectos mais bobos do filme, como eu falei, o vômito, a cabeça virando, aqueles exageros todos da Regan e tal. Mas, no fundo, esse filme tem... No fundo não, até dá pra perceber bem. Ele tem uma boa temática sobre espirituosidade. As pessoas que curtem, né, esse tipo de coisa, com certeza iriam se identificar, talvez, com o Exorcista. É sobre uma pessoa que perdeu a fé, passando por uma grande tribulação como essa e recuperando. Um simbolismo legal que é apenas quando finalmente o Padre Carras consegue recuperar sua fé, ele consegue derrotar o demônio, né? Ele fala pro demônio: vem pra dentro de mim, sai dessa criança. Depois de bater nela, que ele ficou com raiva de ele acha o Padre Merrin morto e age de acordo com a emoção. E quando o demônio vai para dentro do corpo dele, ele comete aquele ato de sacrifício e se joga da janela, o que me lembra um pouco aquela história dos porcos, agora que vem na minha cabeça, da Bíblia, que depois que o demônio sai daquele homem e vai para os porcos também se jogam do precipício, assim como o Padre Carras. Mas o Padre Carras não é nenhum porco, né? Ele faz aquele sacrifício e depois vem o Padre Dyer, que é o outro padre que temos nesse filme, que o absolve de seus pecados e ele muito provavelmente estaria com Deus, né, naquela hora. Então, se você me perguntar se eu acho O Exorcista um filme muito bonito, é um dos filmes mais bem feitos tecnicamente, sério, até hoje é bem impressionante o que o Exorcista consegue fazer. Então, é isso, pessoal. O Exorcista, com certeza,
uma das maiores obras-primas do cinema. E até a próxima. Father, would you help an old altar boy? I'm a Catholic.